Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Josué, capítulo 1, que diz assim: Deus fala a Josué e ânimo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés. Ordenou-te, dela não te desviará, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andes. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andes. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, muitas vezes a gente diz assim: meu Deus, que maravilha! Deus falou que é comigo por onde quer que eu vou. Mas aí no meio do caminho, a gente começa a olhar para um lado e olhar para o outro. Será que Deus está comigo mesmo nesse caminho? Deus falou que está. Mas eu estou vendo, parece que o vento está soprando o contrário. Não, se Deus estivesse comigo nesse caminho, por que esse vento estaria soprando desse jeito? Por que será? Mas Deus disse que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Mas eu estou vendo tudo o contrário. Será, meu Deus? Será que eu não estou enganado, não? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Sei não, viu? Eu tenho minhas dúvidas. Aí tem mais. O povo, no meio de tanta gente aparentemente superior a Josué, porque quem era Josué? Josué era aquele servo obediente que buscava água para Moisés lavar os pés, que fazia todos os mandados. Sabe aquele servo que todo mundo queria ter? Era Josué. Um coração obediente, sabe? Que não queria tomar o lugar do seu senhor, porque tem servo que ele quer tirar o patrão do lugar e tomar o lugar do patrão. Tem sim. É o que mais tem. É servo assim, em toda a classe social. Em toda a classe social tem servo assim, que ele não se contenta com o lugar dele, não, ele quer o dos outros. Josué não era assim. E ali tinha os anciãos, tinha o irmão de Moisés, mas Deus escolheu a Josué. E aí quem se levantasse contra ia pagar o pato. Eita, esse pato sempre... Esse pato é duro, é muito caro, né? Esse pato é muito caro. Mas Deus disse, Moisés já morreu, agora é você. Mas sabe de uma coisa? Josué não falou igual Moisés,
Porque quando Deus chama Moisés, que diz que agora ele vai libertar o povo dele, que Deus ouviu a oração, Moisés disse para Deus: Senhor, eu sou pesado de língua, né? Josué não diz isso, não. Josué fica triste, porque o tio dele morreu, o senhor dele morreu, e agora Deus diz para ele que ele vai tomar a responsabilidade daquele que foi chamado para libertar o povo, que era líder de um povo tão numeroso que nem o pó da terra. Eita, Jesus! Mas será que Deus erra? Claro que não. E por que a gente fica nessa dúvida? Não tem que ter dúvida, não. Sabe por quê? Deus me deu essa mesma profecia. Essa mesma palavra Deus falou comigo. Uma vez, antes de nós abrir esse ministério, nós estávamos numa outra. E aí, tudo na igreja que aconteceu, eu queria abrir esse ministério aqui na Bélgica. Pela misericórdia de Deus, foi eu que trouxe essa obra para cá, para a Bélgica. E aí eu ia buscar pastor na Holanda para pregar aqui na Bélgica. Às vezes a gente ia buscar, ia deixar da Holanda para a Bélgica 1h30, às vezes 2 horas. Ia buscar, ia deixar. A gente vivia numa humilhação que só Deus na nossa causa. Às vezes nós ia para a igreja e não tinha pastor. Um dia eu disse, eu falei, Deus, o senhor fez a jumenta de Balaão falar, por que o senhor não coloca a palavra na minha boca para me pregar para o teu povo? Que eu não aguento mais essa humilhação. Mas aí, quando eu pedi para o bispo, o pastor que tinha sido enviado para cá, para ele abrir a igreja aqui na Bélgica, não, porque o Portugal falou que não pode manter uma igreja na Bélgica. Eu falei, não pode não, então não, eu vou me responsabilizar. E Deus disse para mim, olha, quando tu tomar responsabilidade, se a igreja mãe não tem condição, você sabe que a responsabilidade é tua, né? Eu falei, eis-me aqui, Senhor. E aí tá, eu ia buscar pastor, ia deixar pastor. E pastor, quando tinha dízimo, pastor vinha, que era uma maravilha. Quando o dízimo era pouco, o pastor, só a misericórdia de Deus. Sabe, era a unção do dinheiro. Se tem dinheiro, tem unção. Se não tem dinheiro, não tem unção, não. E aqui dali foi começando a me irritar, sabe? Foi me irritar porque eu não vi Jesus cobrar em lugar nenhum na Bíblia para orar ou para pregar para ninguém. Eu não vi. Aí isso me dá nos cascos. Eita, Jesus. Dou coisa que nem cavalo brabo, é isso mesmo. Eu não gosto quando eu vejo a pessoa fazer a obra de Deus desse jeito. Eu fico revoltada com essa situação. E aí tá. Ia buscar pastor, ia deixar pastor. Aí um belo dia passou, já tá quase por 7 anos, 5 anos por aí, 4, 5 anos. E aí abri uma igreja, paguei para abrir a igreja, tudo que precisava paguei, arrumei cadeira, tudo, mandei montar a igreja, porque eu amo a obra de Deus, falei, vou fazer, não me importa quanto vai custar, mas eu vou fazer, nem que eu tiro o último do meu, mas vai ser aberta essa igreja aqui na Bélgica. E Deus colocou pessoas para me ajudar também, graças a Deus. E aí continuamos. Aí um belo dia, o pastor começou a ficar muito, muito esquisito. Eu fui pro pulmão chorar. Por quê? Porque o servo é de Deus, não é meu. Então, antes de eu falar qualquer coisa pro servo de Deus, primeiro eu vou lá falar com o patrão, com o dono de tudo, né? Antes de tocar, antes de falar. Se ele me autorizar a falar, eu vou lá e falo. Se ele não me autorizar a falar, eu fecho a matraca, não falo nada. Fico quieta, fico ali, eita, Senhor, mas se o Senhor me desse uma oportunidade, eu dava só um lockout, só era um de direita. Deus disse, quieta, baixa essa tua bolinha aí, tá bom. Fui pro monte, cheguei no monte, falei, Senhor, eu não vou nem abrir a Bíblia para não dizer assim, não, foi tu que abriu, não fui eu que falei. Eu coloquei a Bíblia lá e falei, Senhor, aonde o Senhor abriu, eu tenho certeza que é o Senhor falando comigo, porque é o Senhor que manda e eu obedeço. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Bem, fala e não te cala. Tudo que eu mandei falar, fala. Pode até levantar contenda contra ti, mas não saiu de mim. Não saiu de mim. Pode falar. Eu vim de lá com a língua afiada, olha, espada de 2 gumes. Eita, Jesus, que divida a medula do resto do corpo. Cheguei e falei.
O homem ficou do outro lado, mudo, parece que o papagaio, parece que a onça tinha comido a língua dele. Não falou nada. Eu falei, você tá aí do outro lado ainda? Tô escutando. Falei que a primeira coisa que eu pedi foi, Senhor, leva ele para a reforma. Leva para a reforma, porque ele já não tá. O curso era 2 horas, chegava de 3h30, quase 4 horas. Era assim. E quando a gente ia falar, tão me pegando no pé, sabe? Quando não quer mais pregar, é assim. Quer dizer, a pessoa esquece que o negócio dela não é conosco, mas é com Deus. E quando ela começa nessa preguicite aguda aí, Deus não gosta. Isso foi no sábado, quando foi na segunda-feira, chegou a carta. Volta para o Brasil para a reforma. Deus removeu. Veio outro, veio mais 2. Aí o último que veio, olha, veio para me tirar de cena. Chegou, trouxe testemunho tudo para me tirar de cena. E aí eu fiquei, que ando num calorzão daquele que parece uma sauna, parece como é que é, a Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha. Mas o que aconteceu depois que ele foi para a fornalha? Deus exaltou, pois foi desse jeito que Deus fez comigo. Veio por um caminho contra mim, mas por 7 caminhos saiu, virou as costas. Ele achava que tudo ia ficar caindo na minha cabeça, mas caiu foi na cabeça dele. Então, porque quando Deus chama a gente, não importa, você pode ser o menor da casa, que nem Gedão. Sabia que Deus sempre chama o pequenininho para confundir os grandes? E eu era a menorzinha, então vou pisar em cima dessa formiga e vou esmigalhar ela como migalha uma barata. Não vai ficar pedra sobre pedra, mas quando põe o pé para pisar em mim, vai pisar no próprio Deus. Porque eu ando na sombra do onipotente, eu sou escondida ali debaixo das asas dele. E quem vai me tirar de debaixo de lá? Quem? Só se eu quiser sair. Aí já é problema meu, né? E eu não sou burra nem nada. Eu fico ali, guardada, eu sou pequena. Os grandes, peita com Deus. Ele disse que tu é grande, eu me escondo nele. E assim era Josué. Josué falou, eles são grandes, eu sou pequeno, meu Deus, Senhor. Josué, tem bom ânimo. E aí Deus me deu exatamente essa palavra. O homem veio com tudo. Porque a irmã Francisca, não sei o quê. Eu quero saber quem que vai ficar com nós. E quem vai ficar com a irmã Francisca. O que aconteceu? Eu fico com ela. A irmãzinha lá falou, eu fico com ela. Porque na hora da nossa necessidade, na hora que a gente precisa de uma oração, quem está aqui para orar por nós é ela. Quando a gente precisa disso, quem está aqui é ela. Então, eu nunca vi o fulano nem a fulana aqui. Eu já vi, é ela que está aqui. Então, é ela. Eita, Jesus. Aí o outro, eu posso falar? Não precisa, tá tudo ok. Tá vendo só? E por que tu tá temendo? Porque tem gente grande aí contra você? Não, foi Deus que te chamou. O que ele disse? O que você tem que fazer? Meditar nesse livro de dia e de noite. Para ter o cuidado de não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E isso vai fazer você prosperar em todos os teus caminhos. Falar nisso, eu tenho um outro testemunho agora mesmo, avexado e ligeiro. Um irmão da nossa igreja ontem, ele não era assim, não era bem evangélico, ele se casou com uma brasileira. E aí ele perdeu o trabalho dele. E ele não tava no passo, caminhando com Deus. E ele tinha muitos amigos influentes, filho de barão, né? Família de barão, quando perde um trabalho, tem meio um ali. Mas Deus tem um jeito de se revelar, de tratar com cada um de nós de maneira diferente. E a esposa dele sempre falava, olha, é Deus que vai fazer na sua vida, não é seus amigos. Porque eu sempre falo aqui que quando a pessoa tem um amigo fluente, ela fala assim, em vez de ir primeiro para os pés do Senhor, ela vai primeiro, eu vou ligar para minha amiga, minha amiga, gente boa, vai me ajudar. Eu vou ligar para o meu amigo. E Deus é o último a ser consultado. É o único, a última pergunta. Não, Deus, me lembrei, vou falar com Deus. Enquanto seria o contrário. Qualquer coisa, primeiro vou colocar na presença do Senhor e vou ver o que ele vai me responder. E esse irmão perdeu o trabalho, né? E aí ele começou a mandar currículo por todo que era lá, currículo para todo lado, e o currículo dele é excelente, mas nada. Aí ele disse, bom, nessa entrelinha, eu vou me dedicar a ler a Bíblia, porque antes ele lia a Bíblia como ele lia um livro normal. Ele disse que a Bíblia já ficava ali na cabeceira da cama dele, e Deus começou a falar com ele.
E Deus começou a falar com ele de maneira, sabe, que ele nunca tinha falado. E ele começou a pedir perdão. E ele começou a buscar, mas não para pedir nada. Ele não estava pedindo nada. Ele só estava querendo entender que Deus falasse com ele. E Deus falou. Aí um belo dia ele disse que ele viu um anúncio de emprego. Ele não estava mais nem aí. Ele falou, eu vou mandar o currículo, mas já sei que vai ser a mesma coisa. E mandou. E nesse currículo era propósito de Deus. E ele foi contratado. E ontem ele estava na igreja, ele reconhece que foi Deus que abriu essa porta para ele depois. Ou seja, Deus deixou ele ali. Eu vou te ensinar, meu filho, eu vou te ensinar. Porque eu quero você desse jeito, modado. Sabe, fica aqui na casa do oleiro que eu vou trabalhar um pouquinho em você. Daí eu vou te dar aquilo que tu está precisando, eu vou te dar, mas é no tempo certo. Nem antes, nem depois, porque Deus nunca chega atrasado, não. Não, Deus não chega atrasado. Somos nós que somos apressados. Crente da era micro-ondas, ligou, esquentou, senta na mesa e come. Com Deus não é assim, não. E ontem ele estava tão feliz dando testemunho dele, tá? Que Deus fez. Sabe o que é legal? Ele é um holandês. Mas em nenhum momento ele disse foi o meu currículo. É porque eu sou muito sábio, eu sou muito entendido. Olha, eu entendo desse negócio que nem ninguém. Em nenhum momento ele agradeceu Deus e depois ele agradeceu a esposa dele por ser paciente e segurar sempre ali na mão dele. Disse, olha, porque esse trabalho, quem vai te dar é Deus, não é seus amigos. Vai ser Deus que vai fazer essa obra na tua vida. Ou seja, agora ele glorifica. É isso que eu ensino para as pessoas. Você não tem que ficar comendo pela mão dos outros. A palavra de Deus está aqui. Lê a Bíblia, porque é Deus que vai te dar tudo aquilo que você precisa. Mas Deus quer ter um relacionamento com nós. As pessoas só querem aquilo que Deus pode dar, mas não quer ter um compromisso com Ele. Ele quer dar tudo o que nós precisamos, mas Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer ter intimidade. Deus não é banco, não. Ele é mais do que tudo isso. Quando a gente faz isso, a gente está limitando Deus. Ele só pode me dar um emprego. Eu estou precisando de 30 mil reais. Eu estou precisando de 200, eu estou precisando de 1 milhão de reais. Eu estou precisando... Deus é muito mais do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Para você ter ideia, Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. O que tu quer? Tu quer todo o ouro do mundo e toda a prata? O que tu quer? Ele pode te dar tudo, mas para isso, você tem que andar com Ele, você tem que ter intimidade com Ele, você tem que buscar Ele de dia e de noite e meditar na palavra. Olha que como falou. Ele colocava já a Bíblia ali na cabeceira da cama dele. Ele lia a palavra e ele meditava na palavra. E Deus foi falando com ele, foi lapidando e foi, sabe, trabalhando na vida dele. E na hora certa, Deus abriu a porta para ele. Hoje ele tem um bom trabalho. Tá vendo só? E você, o que você precisa? Então busca a Deus, lê a palavra. Eu não tenho pastor. E você precisa de pastor para ler a Bíblia? Você precisa de pastora para ler a Bíblia? Não, você não precisa de intermediário nenhum. Você só precisa de Deus. Não estou falando, estou falando nesse termo de Deus e outras coisas. É lógico que a gente tem um amigo, um irmão. Não é nesse sentido. Eu estou falando porque tem gente que fica dependente 100% do pastor, não lê a Bíblia dele ele só vê quando ele vai para a igreja. E não é isso que Deus está falando. Deus disse que Josué tinha que fazer como Moisés ensinou. Meditar no livro da lei de dia e de noite, porque isso ia fazer ele prosperar em todos os caminhos dele, que ele não precisava ter medo de nada, porque assim como Deus foi com Moisés, Deus seria com ele também. Ou seja, Josué está aqui, por acaso? Não. Quem está aqui é eu e você, somos nós, não é verdade? Então essa palavra é para nós. É para nós. E se Deus te mandou você fazer esse povo atravessar o Jordão, olha que já tem uma parte do povo que já tomou posse da terra. E tem uma outra parte que vai ficar do lado do Jordão e a outra parte vai seguir para ajudar aqueles que ainda não recebeu a parte. Ou seja, você já vai descansar, porque você já recebeu a sua parte merecida. Ou seja, aquilo que você precisar, você já tem. Mas você vai continuar ajudando o outro irmão que está precisando de ajuda. Porque tem gente que assim, Deus me deu agora, pronto, eu não preciso mais de nada, não preciso mais de Deus. Na nossa igreja já passou tanta gente desse jeito. Que chegava puxando a cachorrinha lá no lamaçal do caiçal.
E aí pedia, irmã, olha, eu tô precisando de emprego, meu marido tá desempregado, eu tô desempregada, e não sei o quê, e eu, meu Deus, o que eu vou falar pra essa mulher? Tá precisando de emprego. Eu não posso dar uma palavra para ela de mim, porque não vai acontecer nada. Senhor, me dá uma palavra para eu falar para essa mulher. E eu disse, olha, fica tranquila, porque Deus vai preparar um trabalho aqui pertinho da tua casa para ti e pro teu marido. E foi dito e certo. Assim foi. Ela voltou na igreja? Nunca mais. Nunca mais. Quando eu encontrava ela na rua, eu dizia, irmã, aparece lá na igreja. Ah, sabe o que é agora? Agora eu tenho tanto serviço. Eu só tenho um domingo de descanso para me cuidar das minhas coisas. Para me lavar, passar, cozinhar, limpar minha casa. Não tenho tempo. Ou seja, não tenho tempo mais para Deus. Virou as costas para Deus. O que Deus disse? Se tu me buscar, tu me acha, mas se tu me deixar, também eu te deixo. Não é não? E aí, quê? Casou, quer dizer, já tinha um marido, uma filha, comprou uma casa, estava bem. O que aconteceu? Desceu tudo de ralo abaixo. Porque você buscou o abençoador, ele te abençoou, mas você não continuou com ele para ele te fazer segurar, prosperar, render aquilo que ele já te deu. Aí o devorador entra e destrói tudo. Claro, tu não tem mais a proteção de Deus, tem o quê? Tá acesso a Satanás. Ele enfia a mão ali, ó, e devora tudo. Tudo. E não é só é legiões que vêm de geração para geração devorando tudo. Tu levanta um galho ali, ele vai, devora tudo que é folha. Deixa só o pau pelado. Igual saúba, quando dá nas árvores. E é assim que acontece. Mas Josué, aí aqueles que atravessou o Jordão com Josué dizia, somente se Deus for contigo como ele foi com Moisés, nós vamos te obedecer em tudo que tu mandar. E aquele que não te obedecer será morto. Será morto. Será morto. E Josué fez exatamente tudo como Deus mandou. O povo atravessou o Jordão. Mas Jordão era época de cheia. E para Deus não tem negócio de cheia, não. Para Deus pode estar no deserto, pode estar na sequidão, pode estar no meio Ele faz do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Porque para Deus não tem tempo ruim. Todo tempo para Deus é bom. Ele faz o ruim se transformar em bom e o bom se transformar em ruim. Ele endurece o coração daquele que tem coração mole e amolece o coração daquele que tem coração duro. Esse é o nosso Deus. E quantas pessoas não tinham revoltada? Tem muitas revoltadas. Por quê? Porque queria estar no lugar de Josué. Mas Deus não escolheu você, o azeda, o azedo. Foi Josué que Deus escolheu. E não adianta Josué dizer, Deus, o Senhor me escolheu, mas eu não quero não. Manda o Arão, manda outro, Senhor. Deus disse, foi tu que eu escolhi. Então não adianta quando Deus falar assim, Júnior, não, manda a Janaína, Senhor, que é ela. É ruim, é cuidar do vaso, tu vigia. Deus sabe o nome da Janaína, Deus sabe o nome do Júnior, Deus sabe o nome do Osiel, Deus sabe o nome da Gleidiane, Deus sabe o nome do Douglas, sabe o nome do Pablo, Deus sabe o nome de cada um dos meus filhos e netos. E todos são chamados, aleluia, glória a Deus. Então não adianta se esconder, porque aonde você se esconder, Deus acha. Aleluia, aleluia. Sabe, a maldição foi quebrada. A maldição hereditária foi quebrada. Hoje não existe mais a aliança com Satanás, não. A aliança hoje é feita com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Tanto é verdade que hoje até o meu neto prega. Eita, glória a Deus, aleluia. É assim. E de onde que eu vim? Eu vim lá de uma família de macumbeiro. Foi lá do meio que Deus tirou. Por acaso, Abraão, pai de Abraão, era crente assim? Não era, não. Não era de jeito nenhum. Não, era um idólatra. Mas a mãe era crente, até a alma, tudo, era a mulher, entendeu? E Deus faz assim. Ele faz. Ele faz do jeito que ele quiser, porque ele é Deus. E aí, tem mais gente que saiu de lá de dentro da macumba que está fazendo a obra melhor do que aquele que diz que nasceu dentro da igreja e está entrando dentro da igreja para desviar aqueles que Deus chamou. Mas tu cuidado, bode disfarçado de ovelha, porque Deus está de olho em ti, cabra velha. Deus está de olho em ti, ele vai te pegar. Não adianta ficar pulando de galho em galho que nem macaco gordo, porque esse galho vai quebrar e Deus vai te pegar.
Toma tenência. Vigia enquanto é tempo, porque Deus está de olho. Deus está de olho, não tem mais tempo para ficar brincando de ser crente, não, vé? De ser crente macaco pulando de galho em galho, ou crente canguru, que sai pulando, não fica em lugar nenhum. Não sabe onde coloca o pé. Tu já viu uma árvore que tu arranca daqui e põe dali, arranca daqui? Quando é que essa árvore vai dar fruto? Nunca! Nunca! Por quê? Porque ela não tem tempo de dar fruto, porque quando ela vai enraizando, alguém arranca ela de lá e planta em outro lugar. Então, se tu quer bênção, medita nesse livro de dia e de noite, porque tudo que nós precisamos está nele. Não adianta ficar inventando história, plantando bananeira, não tem resenha, não. Esse livro, tudo que nós precisamos está aqui, para bênção, para nós ser próspera, se quiser ficar rico, uma família abençoada, em todas as áreas da nossa vida está aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia, vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, Senhor, consagra esse azeite, consagra tudo que está aí do lado deste celular, Pai. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, que ela venha ser curada, Pai, que ela venha ser liberta, Pai, de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço também que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e a sua descendência, Senhor, será livre, será liberta, Senhor. Vai ter uma fé avivada, Senhor. Aviva a tua obra, Pai. Pai, que aonde chegar esse áudio da palavra do dia, que as pessoas sejam libertas, seja salva, Pai. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, Senhor. No nome do Senhor Jesus, caia por terra aquele demônio, Senhor, que vinha atrasando, amarrando essa família, esse espírito devorador, amarrando a finança dessa pessoa de geração para geração, Pai. Que esses demônios sejam amarrados, levados para o quinto do inferno, com a passagem só de espírito devorador. No nome do Senhor Jesus, legiões de devorador, bate em retirada por fogo do inferno, para ser queimado, Satanás, e nunca mais sair dali. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, o espírito do medo, o espírito do câncer, o espírito da depressão, o espírito, Senhor, de loucura. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreende esse espírito de tranca-rua, Senhor, que estava travando esta porta para esse ambiente, para esse negócio não crescer, para esse negócio não prosperar. No nome do Senhor Jesus, sai dessa porta, Satanás. Bate em retirada, espírito de tranca-rua, bate em retirada. Agora, no nome do Senhor Jesus, eu te expulso da vida deste homem, da vida desta mulher, o espírito da Jezabel, do Exu Caveira, da Maria Mulambo, do Zé Pilindra. No nome do Senhor Jesus, pomba gira do inferno, bate em retirada agora. No nome do Senhor Jesus, Pai, vai expulsando também, Pai, esse espírito de inveja, esse espírito de olho gordo, oração contrária, toda a obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição hereditária, seja lançada por terra. Pai, envia tuas legiões de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, Senhor, nos nossos lares, anjos com espada de fogo, Senhor, nos nossos lares, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, em todo lugar deste mundo onde houver uma pessoa clamando por socorro, que o teu socorro esteja chegando, Pai, para libertar o teu povo de tudo que é mal, esse demônio que entra dentro da igreja para tirar o teu povo, Senhor, e levar para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição, que esse demônio seja amarrado e lançado no abismo para nunca mais sair dali, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.